E ó, teve aí um episódio lamentável ontem no jogo do Botafogo contra o Sergipe, tá? Copa do Brasil, o Sergipe conquistando uma classificação heróica. E aí o Botafogo faz um gol no acréscimo que já não era mais acréscimo, no escanteio que não era escanteio. Teve pancadaria, teve aí dirigente do Sergipe sangrando dentro de campo porque tentaram agredir aí o Bandeirinha. Ele tentou agredir, né? E acabou levando uma bandeirada no... Sim, virou uma confusão toda, polícia dentro de campo. Vamos lá, né? Vamos deixar uma situação clara que o goleiro do Sergipe... O Dida, ele sai de campo falando que a CBF é uma vergonha. Falou que não é novidade. A CBF é uma vergonha há anos, na minha opinião. Emerson Sheik já falou isso também. Com a camisa jogando do pelo Botafogo, inclusive, já falou que a CBF é uma vergonha. Realmente foi prejudicado o Sergipe. Não era escanteio, deu mais acréscimo do que deveria. A pergunta, se fosse o Botafogo vencendo, ele teria acabado o jogo antes? O goleiro que falou que a CBF é uma vergonha é o goleiro que, para mim, cometeu um pênalti no primeiro tempo, que não foi marcado. Seria talvez marcado pelo VAR. O árbitro não estava muito bem posicionado do Braulio, que a gente está vendo aí as cenas depois da confusão. Eu teria marcado o pênalti. Pela televisão, claro, não estava presente no estádio. Com o VAR possivelmente teria sido marcado, mas é um lance que ele sai da meta, não atinge a bola, só atinge o jogador do Botafogo. Pênalti do Dida, o que diz que a CBF é uma vergonha. Até concordo que em muitos casos é. Mas é o mesmo goleiro que errou a bola e fez um pênalti que o juiz não marcou no primeiro tempo. Depois, nessa sequência de 78 escanteios no final da partida, teve um lance que o Botafogo reclamou de uma bola do braço, que pareceu bater no braço, porém é uma bola desviada no zagueiro do Sergipe, que eu não marcaria. Também aceito outras discussões. Quanto aos acréscimos, me pareceram justos, apesar de que, de fato, o tempo já havia escorrido mais de 30 segundos quando saiu o milionésimo escanteio e sai o gol. Lembrando sempre que quando você mostra o tempo, é o tempo mínimo. Você não pode fazer menos do que aquilo. Você pode fazer um pouquinho mais. Ok, tá discutível, dá para discutir. Concordo contigo nessa, pilhado, que não houve o escanteio. O que daria origem ao gol, não houve escanteio. Mas, de modo geral, eu acho que a arbitragem não foi boa, né? Mas a ponto de, e entendo o Sergipe, entendo qualquer equipe que você está ganhando e merecendo ganhar. O próprio Luiz Castro, o treinador do Botafogo, falou: o Sergipe merecia se classificar. O Sergipe jogou muito melhor que o Botafogo. O Botafogo fez uma partida pavorosa. Mas eu entendo que o mesmo cara que reclama que a CBF é uma vergonha, fez um pênalti que o árbitro não marcou no primeiro tempo. Então, assim, é uma pena. Agora, isso colocado, eu entendo o dinheiro que não entra, a exposição, o jogo histórico, sem dúvida, seria para o Sergipe eliminar o Botafogo e tal. Mas daí, entra um dirigente fazer o que fez o presidente do Sergipe, porque ele vai agredir o árbitro, tenta agredir o Bandeirinha, leva uma bandeirada porque ele está se defendendo. E aí, lamentavelmente, aquilo que o Luiz Castro falou do jogo, do clássico, Flamengo e Botafogo em Brasília, acontece algumas manifestações de árbitros estão falando sobre isso. Gente, é por isso que tem policial em campo, para evitar que a gente seja morto. E se o presidente do Sergipe... Pois é, cara. Eu defendi que precisava. Eu acho que tinha que ter Stuart, eu sou contrário ao presidente da polícia, mas olha o que acontece menos de uma semana depois no jogo do Botafogo. E, Mauro, eu já cansei de ver Stuart entrando na porrada em estádio. Eu já vi. Não quer dizer que o Stuart ele tem a solução, é o Dalai Lama, o Gandhi que vai conseguir. É isso. Concordamos. Tem que ter, no Brasil, tem que ter polícia em estádio, tem que ter a polícia a postos no campo, não entrar em campo se for reclamação ali de jogador normal, como aconteceu que o Luiz Castro reclamou, mas precisa ter. Ontem foi um exemplo que precisa ter. O presidente do clube invade para bater no... Olha lá, aí, ó, tá aí, ó, é o presidente sangrando também, mas ele invadiu também para bater, não tem justificativa. Claro, e no caso estava em defesa, o Bandeirinha não quis agredir o cara, quer dizer, agrediu, mas por quê? Porque ele estava sendo agredido pelo presidente do clube. Se o presidente do clube mandante faz isso... E eu concordo com o Mauro, tá? Eu acho que foi pênalti também pro Botafogo, mas eu acho que o jogo teria terminado se fosse o Botafogo vencendo. Eu acho que ele deu esse tempo a mais. Pro Botafogo, então, sei lá, era muito mais fácil no primeiro tempo ter marcado um pênalti pro Botafogo. Sim, mas às vezes ele não viu esse pênalti e podem ter avisado pra ele no vestiário. Muito provavelmente. Ó, amigão, foi pênalti, hein? Velho. Ou seja, mas pode dar ruim. Se tivesse predeterminado, já teria feito. Enfim. Eu acho que ele teria terminado a partida se o Botafogo tivesse vencendo. Pronto, terminou. Eu acho que o exagero no acréscimo, como você falou, 30 segundos, e ainda deixar o escanteio acontecer, um escanteio que não existiu, eu acho que o torcedor do Sergipe tem razão para estar revoltado. Claro que não é justificativa para invadir campo, porque seria histórico. Agora,
Foi prejudicado o Sergipe, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira? O pênalti, todo mundo viu que foi. O árbitro pode levar até os 50 e alguma coisa. Então, na tese, tudo normal. Mas a possibilidade dele ter terminado antes, se fosse o Botafogo, também é muito clara. Também, você pode... Mas aí é o se e é a lógica do futebol que a gente tem aqui. Agora, ontem eu acho que entendo toda a revolta do pessoal do Sergipe, mereceu ganhar o jogo, tudo que foi dito aqui tá ok. Agora, passaram do ponto muito mesmo que eles tivessem razão. E não é o caso. Né? Exageraram, nada justifica, acho que tem que ter uma punição muito séria, principalmente para o presidente, que deveria ser o cara que tinha que ter um mínimo de equilíbrio, embora a gente entenda todas as dificuldades, vai perder dinheiro e tal. Mas a verdade é que no final da história não tinha tanta razão assim, não tinha razão. O árbitro agiu corretamente e ainda prejudicou o Botafogo. A única coisa que eu concordo é que provavelmente se fosse para o Botafogo ele teria terminado antes. Mas aí é sim, né? Na prática, o que a gente viu foi um exagero total do time do Sergipe. Nessa linha eu tenho pouco a acrescentar, mas queria dizer que, pelo que se ouviu, o tempo acrescido foi normal e poderia ter sido até um pouco mais. Pronto, é isso. Mas nada justifica o que aconteceu, porque provoca efeito cascata. Sem dúvida, quem vê as imagens em qualquer ponto do Brasil que seja um pouco mais inflamado pode criar esse tipo de agressão. Eu lamento profundamente, mas acho que tem que ter uma punição rigorosa. Isso não poderia ter acontecido. E eu sei que a revolta pelo fato de deixar a oportunidade passar de uma classificação, de uma competição, em torno de 1 milhão, a premiação, e uma série de outras coisas, a gente sabe que isso realmente deixa um inconformismo muito grande, mas não vale o que aconteceu no campo. Só espero que o tribunal haja corretamente, porque eu acho que o Asmar deve falar daqui a pouco sobre a atuação de alguns tribunais que são péssimos, também terríveis. Acho que a punição para o Sergipe será maior que seria para o Botafogo. É isso aí. Também, não. E outra coisa também, que aí eu falo dos dois lados também. A punição tem que ser muito severa, mas tem que ter punição pro árbitro incompetente também. Se o cara errou pra tudo que é lado, ele errou no ele não deu pênalti. Ele não deu pênalti, ele deu mais acréscimo sim. Ele errou dos dois lados. Claro que deu. Claro que deu. Não foi escanteio. Não foi escanteio. Ele arrumou o escanteio antes de completar 55. Exatamente. Antes de completar 55. Mas já tinha acabado. Não. Passou do tempo. Não. Antes de completar, tá dentro. Tá valendo. Entendeu? 54, ok. Mas até completar o 55. Mas aí você vai dizer, tá valendo. Se fosse o Botafogo, se fosse o Botafogo, eu tenho certeza. Mas eles não cometeram isso, não está errado. De novo, o erro talvez o escanteio. Quantos jogos a gente tem visto, infelizmente, de arbitragens infelizes, ou sempre lembrando que, como a regra, na esmagadora maioria das situações é interpretativa, eu posso achar um pênalti, como acontece aqui, o Vanderlei pode achar que não é. Quem está certo? Ninguém. É uma questão de interpretação, ok. Se toda questão de interpretação acabar desse jeito, um presidente de clube invadido, então é absolutamente perdido. Né? A gente viu, para não ir longe, esse ano, sei lá, arbitragens talvez piores que essa. E, graças a Deus, não ficaram nesse nível. Mas a gente teve problemas no Atletiba agora. Oremos que nada aconteça nesse sentido no Grenal e em outros jogos, fases decisivas dos estaduais também, já mata-mata Libertadores, daqui a pouco começa a Sul-Americana, enfim, a gente torce para que isso aconteça. Mas, de novo, a gente vai ficar na torcida, porque se não lança, a gente entende, de novo, gente tem torcedor do Sergipe. O inconformismo, né? Inconformismo. Mas o próprio goleiro disse... Claro, era um jogo com a história dele. É um jogo histórico. Imagina, eliminar o Botafogo é sempre enorme e tal. Mas se toda vez que tem uma arbitragem que é discutível, assim, a gente está discutindo aqui, ficar assim, gente, aí acaba. Nem entra no campeonato. Estão perdidos. Sem dúvida. Não, mas vocês concordam que o árbitro também tem que ser punido ou não? Não, se ele errou. Pra mim tem. Claro que tem. Não, mas se ele errou... Não levar a bandeira... Se ele errou, do pênalti, que já criou uma dúvida aqui. Pode ser, pode não ser. O VAR... É nessa hora... que só vai entrar nas oitavas... Que precisa ajudar. Não tinha VAR. Não, exato. O VAR, nessa hora que precisa ajudar. Não tem esse recurso.
aí é complicado. E até quando tem, a gente discute. Até porque, inclusive, mesmo se tivesse, também é um lance discutível, é de interpretação, gente. E, de novo, a regra é discutível. Você pode achar um absurdo ser pênalti, pode achar um absurdo não ser pênalti, bola na mão na bola, como lance, que acho que a gente todos aqui concordam que não teve o segundo pênalti do Botafogo nessa sequência enorme de escanteios no acréscimo. Mas, de novo, se a gente sair toda hora no tapa, ou achar tudo que é uma vergonha da CBF, também não é, gente. São escolhas, são definições. Você pode discutir, é sempre pro grande. Historicamente, no Brasil, no planeta, no Vaticano, no campeonato de Butão, do Nepal, os monges. Ali deve ter confusão, deve ter o mais forte. Monja Coen, que é um grande torcedor, né? Beijo, Monja. Então, assim, pode acontecer. Ele esculhambou a Monja Coen. Não, esculhambei, não. A Monja Coen deu uma dura nele lá, foi meter o dedo na cara dele. Não foi. Isso. Não foi. O cara esculhambou a Monja Coen. Não esculhambei. Eu apenas usei o exemplo que a Monja, pé da vida com a eliminação do Brasil, ela cornetou como qualquer outro. Foi a ótimo. Monja Coen corneta... A cornetagem foi ótima. Sério, me liberou, mais uma vez me libertou de várias angústias, porque ela emocionou, olha, tá aí, ó, mais uma lição maravilhosa da Monja Coen. Ela também é corneta. Quando alguém te critica, você fala, até a Monja. Até a Monja. Foi pra isso O Brasil mesmo. até monge. Até a Monja perde Monge perde a calma. Perde a calma com convocação, com a seleção.